Bem-vindos ao aplicativo ACAD, o aplicativo computacional para cálculos e dimensionamentos em instalações elétricas. Neste vídeo tutorial, vamos falar um pouquinho sobre como realizar o cálculo de demanda em prédios de múltiplas unidades consumidoras e em projetos de instalações elétricas em distribuição em tensão primária, para depois falarmos sobre o dimensionamento de circuitos internos. Então vamos começar com o prédio de múltiplas unidades consumidoras. Podemos notar que essa aba é bem semelhante ao preenchimento com a unidades consumidoras individuais. O preenchimento utiliza-se da mesma lógica utilizada nos vídeos anteriores. E essa lógica se repete também na NTD 6.05. Seguindo a lógica de subdemandas e divisão nesses grupos, se faz o cálculo da demanda total, que é subdividida, em cada um dos casos, em grupos específicos de subdemandas. Para utilizar de exemplo, vamos realizar o cálculo da demanda a partir de prédios de múltiplas unidades consumidoras, segundo a NTD 6.07. Temos a opção de ter um prédio de uso exclusivamente residencial, uso exclusivamente não residencial ou um uso misto. Vamos propor, por exemplo, que o uso do nosso edifício seja um uso misto. Nesse caso, temos algumas subdemandas. A subdemanda D1, que está relacionado às unidades residenciais, a subdemanda D2, que está relacionado ao uso do condomínio, e a subdemanda D3, que está relacionada às unidades não residenciais. Ok, vamos começar? Vamos lá? Primeira pergunta. Há unidades residenciais de áreas diferentes no edifício? Vamos simplificar? Não. Quantidade de unidades residenciais. Vamos adotar que existem 5 unidades residenciais. E todas as unidades residenciais têm o tamanho de uma kitnet, mais ou menos 30 metros quadrados. Em relação à iluminação e tomadas de uso geral do condomínio, vamos colocar uma carga de iluminação de 10 kW ou kVA. Vamos adotar kilowatts com fator de potência de 0,9 e uma carga de tomadas de aproximadamente 15 kVA. Digamos que seja um condomínio de uso bastante intenso. Em relação à presença de motores monofásicos do condomínio, um motor de um portão ou alguma coisa poderia ser acrescentado aqui. A presença de motores monofásicos, para acionamento de um portão, elevadores, mas não vamos adicionar, vamos simplificar. No caso de subdemanda D3, a gente tem que colocar a questão das unidades não residenciais. Há mais de um tipo de unidade não residencial no prédio? Poderia colocar a quantidade dessas unidades. Para facilitar o nosso trabalho, vamos colocar apenas 2 tipos diferentes. Ok? Então vamos lá. A unidade do tipo 1, ela tem uma atividade, ela é um escritório. A atividade do tipo 2, temos um banco, por exemplo. Número de unidades, vamos colocar apenas uma unidade de cada tipo. Ou melhor, vamos colocar que temos 4 escritórios ou 10 escritórios e, em relação ao banco, temos um grande banco embaixo do condomínio. Vamos inserir, então, as informações das unidades. Ok. Para cargas da unidade não residencial do tipo 1, tenho que informar todos esses dados que são relativos o primeiro tipo de unidade não residencial. Então, qual é a potência instalada em iluminação? Vamos considerar que no escritório a gente tem uma iluminação bem simples, de 5 kVA, e tomadas, apenas 5. E, nesse caso, apenas um ar-condicionado. Vamos colocar um ar-condicionado
com uma potência de 2 cavalos, com rendimento 100% e fator de potência unitário. Ok, vamos inserir apenas esses dados para fazer os cálculos? Ok, inserir então os dados relativos à unidade do tipo 1. Vamos inserir agora as informações relativas à unidade do tipo 2. Agora temos um banco. O banco já tem uma potência de iluminação bem superior. Potência de iluminação e tomadas. Vamos considerar que no banco, só de iluminação e tomadas, a gente tenha 20 kVA. Aparelhos de ar-condicionado. A gente tem uma grande central de ar-condicionado, com uma potência de algo em torno de 10 cavalos. E vamos inserir esses dados. Todos esses dados são dados simplesmente teóricos, só para a gente entender as informações, nem sempre condizendo com a realidade. Ok, vamos realizar o cálculo? Ok, realizando o cálculo, temos a demanda total do nosso prédio, que foi uma demanda de 106,15 kVA. Com essa demanda, podemos realizar o dimensionamento do circuito interno. Ok, chegamos então nessa nova tela, que nunca foi vista nos vídeos tutoriais anteriores. É uma tela bem semelhante ao dimensionamento de circuitos, só que agora temos o dimensionamento de um circuito interno. No dimensionamento de um circuito interno, o cálculo da demanda é aproveitado e é colocado aqui para auxiliar o projetista no cálculo da corrente de projeto. Primeira informação que é necessária: qual a tensão nominal do seu circuito? Caso o seu circuito seja monofásico, vamos ter uma tensão de fase, por exemplo, de 220. Com essa informação, podemos calcular a corrente de projeto. A corrente de projeto será automaticamente de 482,5 amperes. Caso o circuito seja um circuito bifásico, essa corrente é recalculada e atualizada no campo específico. E se a corrente e o seu tipo de circuito seja trifásico, a corrente novamente é recalculada. Como o aplicativo está fazendo esse cálculo? Ele está se utilizando desse método. Para o dimensionamento de um circuito interno, é muito importante o cálculo da corrente de projeto a partir da demanda. Para fazer esse cálculo, primeiro precisamos saber o tipo de circuito. Caso o circuito seja monofásico, a corrente de projeto é calculada através da demanda dividida pela tensão de fase. Caso o circuito seja bifásico, a corrente de projeto é calculada a partir da demanda dividido por 2 vezes a tensão de fase. E caso o circuito seja trifásico, a corrente de projeto é dada pela demanda dividido por raiz de 3 vezes a tensão de linha. Ok. É por isso que, ao calcularmos a nossa corrente de projeto em função do tipo de circuito, podemos notar até que o nome da tensão nominal ela altera. Quando o circuito é monofásico, temos apenas tensão nominal 220. Caso o circuito seja trifásico, temos tensão nominal de linha 220. Então vamos considerar que o circuito seja trifásico, afinal de contas, estamos falando de um prédio com uma demanda de 106 kVA. Provavelmente, o tipo de circuito tem que ser trifásico e a tensão nominal de linha será de 380. Vamos calcular rapidamente os critérios de dimensionamento? Afinal de contas, esse dimensionamento de circuitos já foi realizado em vídeo tutorial anterior. Então vamos passar rapidamente por alguns critérios. Vamos considerar, para dimensionamento do condutor de fase, o critério da capacidade de condução de corrente. Caso escolhemos um método de referência,
igual B1, que é o mais comumente utilizado, e com todo esse padrão normalmente utilizado. Vamos dimensionar? Dimensionando, temos uma seção prevista de 70 milímetros quadrados. Caso utilizemos o critério dos limites de queda de tensão, digamos que esse prédio ele possua um transformador próprio. Se ele possui um transformador próprio, podemos utilizar uma queda de tensão admissível de até 7%. Vamos utilizar um transformador ou gerador próprio. Podemos utilizar, por exemplo, uma queda de tensão admissível, nesse caso, de 7%. O comprimento do circuito vai ser um circuito bem extenso, afinal de contas tem um prédio. Esse circuito pode ser extenso desde o ponto de entrega da distribuidora até as cargas. Vamos colocar e vamos adotar um comprimento de circuito de 40 metros. Realizando 40 metros, pode ser um comprimento de circuito um pouco extenso. Vamos colocar menos. Vamos colocar 25 metros. Vamos dimensionar. Ok. Temos então o mesmo comprimento, temos a mesma seção nominal para o condutor de fase. Vamos então considerar o critério da seção mínima, considerando que a instalação é fixa com condutores e cabos isolados e é um circuito de força. Vamos dimensionar? Ok. E o critério da proteção contra curtos-circuitos e solicitações térmicas? Vamos adotar uma corrente de curto-circuito muito alta. Se a corrente de projeto é de 161, vamos adotar, por exemplo, que a corrente de curto-circuito, nesse caso, pode chegar a algo em torno de 5 vezes maior. 5 vezes maior seria algo em torno de 800 A. E a duração do curto-circuito dure algo em torno de 5 segundos. O tipo de isolação do condutor é PVC e a gente está adotando uma seção inferior a 300 mm². Vamos dimensionar? Ok, verificamos que a seção mínima para esse caso é de 16 mm². Vamos rapidamente calcular agora o dimensionamento do condutor neutro. Considerando que estamos trabalhando com um circuito trifásico e que podemos garantir que o circuito é equilibrado. Caso o circuito é equilibrado, então a taxa de terceiro harmônico ela é menor que 15%. Sendo a taxa de terceiro harmônica menor que 15% e consigamos responder essa pergunta afirmativamente, o circuito é presumivelmente equilibrado em serviço normal? Sim. E o condutor neutro, ele é protegido contra sobrecorrentes conforme a norma? Sim. Caso a resposta seja afirmativa nos dois casos, vamos dimensionar o nosso condutor neutro. Essas duas perguntas finais nos possibilitaram fazer uma seção reduzida do neutro. Então, podemos, então, notar que a seção do condutor de fase é de 70 mm² e a seção do condutor neutro é de 35 mm². É uma seção reduzida. Para dimensionamento do condutor de proteção, basta clicar no botão Dimensionar. Também temos uma seção reduzida em relação ao condutor de fase para o condutor de proteção. E vamos finalizar com o dimensionamento do dispositivo de proteção, através do critério de proteção contra sobrecargas. Vamos verificar a compatibilidade? Vamos clicar no botão Verificar e responder inicialmente. Qual é o tipo de dispositivo de proteção utilizado no circuito? Vamos escolher o fusível. Caso o fusível seja escolhido, vamos responder a duas perguntas. É possível assumir que a temperatura limite de sobrecarga dos condutores não será mantida por um tempo superior a 100 horas durante 12 meses consecutivos? Se eu não posso garantir isso em um ano, eu respondo não. No momento que eu respondo não, eu estou alterando algumas condições de cálculo do meu projeto. Isso vai afetar diretamente no valor da máxima corrente convencional de
fusão do meu dispositivo de proteção. Lembrando que estou trabalhando com um fusível. O fusível não possui uma corrente convencional de atuação, e sim uma corrente convencional de fusão. Considerando que o método de referência é B1 com isolação em PVC, vamos simplesmente verificar a corrente convencional de fusão. No momento que eu clico no botão, ele atualiza o nome dessa corrente convencional para a máxima corrente convencional de fusão. Ele está determinando, está escolhendo, dimensionando um dispositivo de proteção com corrente nominal de 200 A, que está de acordo com a corrente de projeto do circuito, que era de 161,28 amperes, e a capacidade de condução de corrente do condutor de fase, que tem uma seção de 70 mm². Ok. Para a determinação do máximo comprimento do circuito em função do critério de proteção contra contatos indiretos, vamos verificar esse comprimento limite. Digamos que o sistema de aterramento utilizado seja TN ou IT, afirmativamente, e o dispositivo de proteção contra sobrecorrente utilizado utilize a função de seccionamento automático da alimentação. Caso essas duas respostas sejam afirmativas, eu preciso determinar qual o valor da corrente que assegura a atuação do dispositivo. Nesse caso, a corrente nominal utilizada para o meu dispositivo de proteção é uma corrente de 200 A. Como a corrente nominal é de 200 A, a corrente convencional de atuação vai ser algo em torno de 1,43 vezes 200. Isso daria uma corrente algo em torno de 300 A. Alguma corrente acima de 200 A que deveria ser verificada na curva de atuação do dispositivo de proteção. Provavelmente, com certeza, essa corrente convencional de atuação, de fusão, ela é uma corrente superior à corrente nominal. Só que temos um pequeno problema. Se a gente verificar essa corrente, o comprimento limite é um comprimento de 606,72 metros. Só que não existe uma compatibilidade desse dispositivo de proteção devido à máxima corrente convencional de fusão. Essa corrente convencional de fusão está dando algo em torno de 171 A, que é uma corrente muito baixa para a corrente nominal. Então é necessário, devido a essa disposição do circuito, recalcular a seção nominal do condutor de fase. Para fazer isso, você pode simplesmente alterar, porque todos esses campos são campos editáveis. Você, como projetista, pode alterar a seção nominal do condutor de fase para algo em torno, por exemplo, de 95 mm². Fazendo isso, é necessário redimensionar o condutor neutro, por exemplo, utilizando o circuito trifásico com as mesmas condições anteriores. Taxa terceira harmônico menor que 15. Estou passando um pouco mais rápido, porque já vimos isso anteriormente. Ok? E vamos dimensionar o circuito. Ok, houve uma seção reduzida do neutro. E vamos dimensionar o condutor de proteção. Ok, condutor de proteção e neutro foram alterados. E vamos verificar novamente a compatibilidade do dispositivo de proteção com o condutor de fase. Verificando novamente, escolhendo novamente o fusível e respondendo sim para ambas as perguntas, podemos verificar novamente a corrente convencional de atuação. Ok, nesse momento, devido à alteração na seção nominal do condutor de fase, podemos observar um aumento nessa corrente convencional de fusão. Agora, essa corrente está mais compatível com o condutor de fase. Esse dispositivo de proteção, então,
ele está mais compatível com as necessidades do circuito. Ok. Para isso, temos que verificar novamente agora o comprimento limite do circuito. Desculpa. Ok. Após o aumento dessa máxima corrente convencional de fusão, é possível encontrar um dispositivo de proteção fusível com tal corrente de atuação. Logo, esse circuito está mais compatível com o dispositivo de proteção. Espero que você tenha conseguido tirar suas dúvidas em relação ao dimensionamento de condutores de circuito interno e nos vemos no próximo vídeo tutorial. Obrigado pela atenção.